Tá cansado? Ninguém tá nem aí não, pra tu não, macho. Pô. No dia da prova, tu vai dizer, tô cansado. Não, ninguém não, cagou. Ninguém liga não, pô. É sério mesmo. Cagou. Cagou, pô. Ei, agora Ceará tu tem que passar, macho. Não é botando pressão não, mas tu tem que passar. Sim, esse tópico aqui que vocês viram no simulador. Vamos bater aqui rapidinho. Bora? Por isso que eu não vejo a galera fala de pescoço gatinho, né? E aí, bora? Pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente vai pegar esse tópico agora de direito constitucional, que vai trabalhar a parte das Forças Armadas, né? É um tópicozinho discreto, que não é cobrado em qualquer prova, digamos assim. Mas como a prova de vocês é da Polícia Militar, pode vir, né? Como tá vindo aí no simulado. A gente vai bater o que é mais importante. Tem 10 questões aí no filtro do TEC. Resolvendo essas 10 questões, eu acredito que dê pra gente bater legal aí, tá? A teoria em si, né? Vamos lá. A primeira questão, a gente vai ter o seguinte. Ó. Normalmente esse capítulo, né, da Constituição Federal, que engloba o artigo 142 e 143, vai falar muito sobre a questão de indignidade com o oficialato. E a gente vai ver isso na prática também, tá? Aqui a gente vai estudar a questão do quê? Marinha. Isso aqui se aplica... Quem que é Força Armada, primeiramente? Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Então essa aplicação vai ser principalmente para cá. Tá? Mas aí a gente vai organizando. A primeira coisa que eu vejo cair muito em prova é vocês lembrar que falou em militar, pô. Não combina com greve, tá? É vedado a greve, é vedado a sindicalização, tá? E além disso, vocês gravem também que é vedado a chamada filiação que? Partidária. Filiação partidária. Só aí já tem bastante questão de prova cobrando isso aqui, tá? Então vocês lembrem que para o militar é vedado isso aqui. Então o cara não pode fazer greve, tá? De maneira alguma, tá? Vedado. Aí a banca às vezes bota, para o servidor público civil. Aí pode. Não vai poder para o quê? Para os militares. Beleza? Show de bola. Aí vem aquela mesma frescurinha também para vocês lembrar, que aí é mais a questão do estatuto, que não vem no edital de vocês, né? Não vem o estatuto da PM lá. Posto é de quem? Quando eu falo, rapaz, o cara tá no posto, é oficial. Quando eu falo na graduação é do praça. Quando eu falo na graduação é um ato conferido por quem? Pela autoridade militar competente da graduação, que eu digo. Graduação vai ser... Lá na Constituição diz que é a autoridade militar competente. Então não diz exatamente o comandante, só que os estatutos da PM, a maioria diz que é o comandante geral. Aí quando eu falar no grau do posto, é o governador, tá? Vai ser um ato do governador. Embora na Constituição também não fale governador, tá? Aí vai falar que é um ato do próprio presidente da República. Mas enfim, muda um pouco de estatuto pra isso. Chefe do executivo, exato. Certo? Vamos lá. Primeiro, no último ano, João, oficial do Exército, primeira observação importante, o cara é oficial, praticou uma conduta particularmente grave, né, sobre a ética dos padrões deontológicos da disciplina militar. Vocês que estão estudando ética, né, que ética está no edital de vocês. O que é deontológicos? Alguém sabe me dizer? Ética deontológica. Se eu chegar e falar assim, rapaz, o que é a ética deontológica? É a mesma coisa que a ética profissional, de determinada categoria. Tá? Então é a ética, por exemplo, do servidor público, certo? Cuidado com relação a isso aqui. Então vamos lá. O cara, a primeira coisa que a gente tem aqui é dizendo que o cara é oficial do Exército. Quando eu falo
oficial, ele só vai perder o posto dele se ele for considerado o quê? Indigno pro oficialato, que é isso aí que tá lá no artigo da Constituição, tá? E aí, existe dois tribunais que podem estar julgando esse cara. Tem um tribunal chamado Tribunal Militar de Caráter Permanente e o tribunal chamado o quê? Especial. Tribunal Militar de Caráter Permanente e o Tribunal Especial. O que vocês têm que tomar cuidado disso aqui, ó? Tribunal. Que aqui confunde, tá? Militar Permanente e existe o chamado Tribunal Especial. Tribunal Especial. Qual a diferença? Vai ser essa galera aqui que vai estar julgando se o cara é indigno com o oficialato. O que a banca faz? Vai inverter. Eu vou ter o chamado Tribunal Militar Permanente se o cara estiver em tempo de o quê? Paz. Agora, se for em tempo de guerra, eu teria um Tribunal Especial. Então, como que vai funcionar a perda do posto desse cara? Ele ser declarado indigno por oficialato. Se for em tempo de paz, ele é julgado por um Tribunal Militar Permanente. A banca bota temporário. Se for em tempo de guerra, por um Tribunal Especial. Simples assim. O que faz? Inverte esses conceitos. A banca diz que o Tribunal Especial é em tempo de paz e o permanente é em tempo de guerra. Se o cara estiver desavisado, ele vai cair na pegadinha. Cuidado aí, tá? Lembrar do que é cada um aqui. Tempo de paz vai ser um, tempo de guerra é outro. Ah, tá tendo uma guerra com outro. Aí aqui, Tribunal Especial. Não está em guerra, Tribunal Militar Permanente, certo? Cuidado com esses conceitos. Vamos lá. Então vamos lá. João, ele só pode perder o posto ou a patente se ele for declarado o quê, pessoal? Indigno com oficialato. Foi incompatível com ele e aí tem que ser no Tribunal Permanente. Se for em tempo de paz e especial se for em tempo de... O gabarito aí vai ser o quê? A diz assim, ó, em decorrência de condenação em processo administrativo. Falamos isso? Um PAD pode tirar o posto do cara de maneira alguma. Apenas se for indigno do oficialato ou com ele compatível. Condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, negativo. A gente também não tem essa disposição de pena superior a 2 anos, tá? Não há nem essa disposição de pena lá. C. Como efeito de condenação na justiça comum militar, a pena privativa de liberdade, de novo, superior a 2 anos. Ele só vai perder se ele for julgado indigno do oficialato ou incompatível. Decorar isso. Apenas com efeito da condenação na justiça militar, a pena, de novo, superior a 2 anos. Gabarito da questão item é, apenas se for julgado indigno do oficialato ou com ele compatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente. Questão que está incompleta, mas é a mais correta de todas. Por quê? Porque faltou falar o quê? Tempo de paz. Se for em tempo de guerra, já não é esse camarada. Aí é um tribunal especial. Então, a questão que o cara mata por eliminação, mas que não foi muito bem elaborada não. Certo? A próxima fala assim, gente, ó. Sebrasp, Polícia Civil da Paraíba, né? Diz o seguinte, direitos sociais, como exercício do direito de greve, e aí você já sabe que qualquer servidor que está no desempenho de atividade de segurança pública é vedado o direito de greve, e aos militares é especificamente vedado pela Constituição Federal, nesse artigo, tá? Sindicalização em greve, foi o que eu botei para vocês aqui logo no início, é vedado para o militar greve, sindicalização e filiação partidária. Tudo isso aí é vedado a ele. Beleza. Direitos sociais como o exercício do direito de greve, sindicalização e associação profissional são garantias constitucionais. Porém, para os militares, integrantes da segurança pública, é vedado o direito de... E aí? Qual o gabarito? A tá certa? É permitida a sindicalização? Não, né, gente? B. Greve para os policiais militares e civis e permitida a associação profissional? Certo ou errado? Cuidado, a gente falou em o quê? Sindicalização. Não é associação profissional, que é o cara fazer parte de uma associação. A própria polícia militar vai ter. A JUPM, tem várias associações. A JUPM, mesmo quando vocês estiverem na polícia, vocês vão ver que a JUPM é todo estado. Lá no Ceará, na realidade, se vocês passar lá, vai ter não é a JUPM lá. Lá é a... Meu pai faz até parte. Esqueci o nome. Mas vai ter uma associação lá que é muito boa. Vocês pagam, parece que é
R$ 97 por mês. E o que vocês precisarem de assistência jurídica, qualquer coisa. Pode ser alguma bronca que vocês tiveram na instituição, pode ser uma bronca que vocês tiveram fora, que não tem nada a ver com o trabalho. Aqui mesmo a gente usou. Eu lembro que quando eu entrei com a liminar aqui para barba, que aqui não pode usar barba. Aí eu entrei com processo judicial e aí o meu foi aceito. E aí o meu já até transitou em julgado, foi aceito. E aí depois a galera começou a copiar. Aí pegou e falou, ei, não sei o que e tal. Aí tudinho entraram com a UPM. Acho que teve uns 10 caras que entraram, ou seja, fins que não tem nada a ver com a instituição também aceito. Ah, eu tô viajando, tive uma bronca que não tem nada a ver com a polícia. Vocês são cobertados. Aí vale muito a pena. Aí tem o sindicato, tem o clube lá, o cara, clubezinho com piscina. É massa lá. Top, tá? Então, beleza, ó. Como ele fala aqui, policial militar e civil, tá dizendo que greve para os é vedado, né, para os policiais militares e civis e permitida a associação profissional é o nosso gabarito. Vocês lembram que quando eu falar aqui, a Constituição diz que expressamente para os militares é proibida a greve e a sindicalização. Só que quando a gente fala em questão jurisprudencial e do contexto geral, qualquer integrante da segurança pública é vedado o direito de quê? De greve. Inclusive guarda municipal, policial civil, tá? Não pode. E quando eu falar em militar vai ser quem, senhores? Militar. Especificamente militar. A gente pode englobar aqui PM é militar? Bombeiro, Forças Armadas em geral. Então, quem que é militar, do ponto de vista do conceito? Polícia Militar, Bombeiro Militar, Exército, Marinha e Aeronáutico. São esses 5. Isso é militar, tá? Então, perfeito. Gabarito a questão, item B, certo? Tem até uma súmula do STF que fala sobre isso também. Que não falava nada, a Constituição não fala nada da Polícia Civil. Aí vem uma súmula englobando a Polícia Civil. Vamos lá. Considerando as disposições constitucionais a respeito das Forças Armadas, é correto afirmar que... Perfeito. Essa aí... Oi? A questão caiu? Não. Parecida só? Isso é adaptado. O item diz assim, são constituídas tão somente pelo Exército Aeronáutico, esqueceu de quem? Marinha, né? São instituições permanentes também, lembrem disso. As Forças Armadas são instituições permanentes baseadas em duas coisas. Baseadas em hierarquia e o quê? Disciplina. Cuidado, já vi questãozinha trocar esses conceitos. Hierarquia e disciplina é a base. Certo? Show de bola? A autoridade suprema das Forças Armadas é quem? Presidente da República, certo? E aí vocês vão ver também que na Constituição vai falar que as Forças Armadas estão lá para garantir, né, a liberdade dos poderes e também podem ser requisitados para isso. Nem à toa que quando teve as questões lá em Brasília, foi os militares em tese, né? Os eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz e de qualquer outro encargo legal. E aí? Por que tá errado aí? Isso, pode encaixar aí o capelão. Só que o que Augusto conhece bem, né? Na época do exército dele fez muita amizade com o capelão. Fofuxa então nem se fala. Puxa. Tu tá lá na Caatinga, eu tô ligado que tu é amigo do capelão. Rapaz, esse capelão do EB ali tem história. Esse cabo que passa por lá. Já teve uns 2 alunos aqui. Pessoal, o que é eclesiásticos? Líderes religiosos, né? Galera da igreja, pode ser até o adventista do 7º dia. Galera que, não pega em arma, não tem convicção de guerra, sou da igreja, tá? Essa galera são isentas do serviço militar obrigatório? Sim, em tempo de paz. Só que aí o que a questão fez? E cuidado, é em tempo de paz. Se for guerra, e cuidado, engloba mulheres também, tá? Se for eclesiástico mulher, aí vai ter o quê? Vai ter outras obrigações que a lei vai estabelecer. Então não fica isento de qualquer outro encargo, tá? O erro da questão tá só desse final aí, ó. De qualquer outro encargo legal, tá? A lei vai atribuir determinadas alternativas para eles, e eles têm que cumprir essas alternativas, certo? Então aqui tá errado por isso, por esse final. Também isso aqui, os dois está no artigo 142. Ao militar inativo é vedado a filiação partidária? Não.
Quando o cara está inativo, ele pode se filiar a um partido político. Não é à toa que a gente tem muitos candidatos aí que são o quê? Que são militares, né? E aí tem um exemplo, no Congresso mesmo, não sei se vocês sabem, mas há uma grande composição de militar lá. Né? Justamente, Bolsonaro mesmo é ex-militar. Então tem uma grande quantidade lá. Não é à toa que, exemplo, passaram agora a questão da Guarda Municipal para colocar no 144, passou no Senado. Santiago até botou para vocês. Ali, meu irmão, é uma luta do caralho para passar aquilo ali. Por quê? Principalmente por causa da polícia que está dentro do Congresso. O principal que não quer colocar a guarda no 144 é a própria polícia por vaidade. Que acha que a guarda vai pegar o quê? Pegar as atribuições da polícia militar. Quando na realidade não pega, né? Uma complementa a outra. Mas é muito militar, pô. Muito militar que tem na Câmara e no Senado. Então é errado também o item C, tá? Porque inativo não. C, item D, né? Ao militar, desde que respeitadas as disposições legais, são permitidas a sindicalização e a greve. Falamos já também, sem nexo nenhum. Por fim, gabarito item E. A gente até esquematizou aqui, isso aqui também, ó. O oficial só poderá perder o posto dele, no caso, e patente, se ele for considerado o quê? Indigno para oficialato. E como funciona isso? Se está tendo época de paz no Brasil, vai ser um tribunal militar permanente. E se for tempo de guerra, será um tribunal especial. Memoria o seguinte, a guerra é uma ocasião especial. Então, logicamente, exige-se que tenha um tribunal especial. O que é esse tribunal especial? Aí vai ser totalmente reposto, aí vai ser composto por militares, tem toda uma burocracia, certo? Gabarito a questão item E. A próxima questão diz assim, gente, ó. Tendo por base a questão da Polícia Civil do Espírito Santo, tendo por base a Constituição, assinar a alternativa correta das Forças Armadas e da Segurança Pública. Vamos lá, item por item. Já deu para matar o gabarito da questão, vai ser o item B. Por quê, Bruno? Isso aqui está expressamente previsto lá no artigo 142 da Constituição. Isso aqui seria um dos tópicos que mais cai nisso aqui de Forças Armadas. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. O que tem que tomar cuidado? Que eu acho que já até talvez tenha comentado aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um habeas corpus. Esse habeas corpus é em relação à punição militar. Até aí tudo bem. Existem duas coisas que eu posso analisar aqui. Eu posso estar analisando o que a gente chama de mérito, que vocês estudaram lá com Santiago, e existe um negócio chamado o quê? Legalidade. Certo? Eu quero que vocês memorizem que não cabe habeas corpus em relação ao mérito. Aqui. Só que se for relacionado à legalidade daquilo, aí cabe. O que acontece aqui? Aqui não cabe e aqui cabe. Mas, Bruno, o que é mérito? Mérito é o juízo de conveniência e oportunidade que a instituição militar vai ter. Vamos supor, eu sou coronel do Exército. Augusto é tenente. Acabou de formar e tal. Fiquei sabendo que Augusto estava pegando minha mulher. Descobri na boca da botija. Peguei ela no motel. É aquele tenente lá do batalhão. Fila da puta. Vou pegar esse bicho lá e vou foder ele. Cheguei lá no quartel, pegar Augusto de serviço, entro na sala com ele, desligo a câmera e digo, rapaz, pô, é agora. Aí chama apoio e digo, ó, me agrediu aqui agora, agrediu o coronel. O que os caras vão fazer? Sentar-lhe o cacete em Augusto e prender ele lá dentro. O mérito disso é o juízo de conveniência e oportunidade, o que de fato aconteceu. Mas eu pergunto para vocês, essa prisão, ela é legal ou ilegal? Ilegal. Dessa forma, cabe habeas corpus, porque é uma prisão ilegal. Se for relacionado à legalidade, cabe. Agora, o mérito, você não entra no mérito da prisão. Então, tomem cuidado com isso aqui. Isso aqui é se for aprofundar um pouco mais, cobrar mais jurisprudência. Quiser aprofundar um pouco mais essa doutrina. Tá? Então, cuidado com relação a isso aqui. Ó. Eu diria para vocês que seria aqui, sem dúvidas, um dos que mais cai em prova. Está lá no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Que não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Então grava esse conceitozinho, tá? Isso vale para o mérito. STF que decidiu isso aí, tá? Porque quando se tratar de legalidade, pode, tá? Show? O item A, por que tá errado? Ao militar é permitido? A gente sabe que não. O item C tá errado por quê? Em tempo de paz, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, inclusive aos eclesiásticos. Não, né, gente? A gente sabe que mulher e eclesiástico
são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Só que a lei vai colocar outros encargos para esse cara poder o quê? Regulamentar, tá? A ausência desse serviço. Por último, o Corpo de Bombeiro Militar não integra diretamente os órgãos de segurança pública. Integra sim, tá? Faz parte do rol do 144, que eu vou ter lá o quê? PF, PRF, Polícia Civil. O último que foi inserido pela emenda 104 de 2019 foi qual? Polícia Penal. Eu vou ter Polícia Penal Federal, Distrital e Estadual. Perfeito? Beleza? Próxima, Polícia Rodoviária Federal é órgão vinculado ao Ministério da Justiça, né? E subordinado à Polícia Federal. Aí não. Botou que a PRF é subordinada à PF? Não, tá? A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente destinado ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Sobre as Forças Armadas, a Constituição Federal de 88 prevê que, vamos lá, item A, caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares? Acabamos de falar que não, certo? Depois eu vou ter o item B, falando assim, ó, ao militar é permitida a sindicalização e a greve? Vai embora. O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar afiliado a partido político? Ativo não. Se fosse inativo, até poderia, né? D. O serviço militar é facultativo nos termos da lei? Errado. O serviço militar é o quê, pessoal? Obrigatório, certo? Gabarito item E. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir, certo? Então, cuidado, não é isento total. Próxima questãozinha, escrivão da Polícia Civil de Sergipe. A respeito do capítulo das Forças Armadas, assinale a alternativa incorreta, certo? Ele quer incorreta. Vamos lá, item A. O militar, enquanto em serviço ativo, somente pode se filiar a partidos políticos após 10 anos em atividades? E aí? O cara nem pode se filiar a partido político, em serviço ativo, botou aí 10 anos de idade aí só para confundir os senhores. O gabarito, como ele quer errado, o gabarito é o item A, tá? Militar em serviço ativo não pode estar afiliado a partido político de maneira alguma. O restante vai estar tudo correto. B. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reservas do Exército. Perfeito. Mulher eclesiástico fica isento em tempo de paz, sujeito, porém, a outros encargos. O oficial só vai perder, né, o posto dele se for indigno para o oficialato, tendo aí o quê? Tribunal de caráter o quê? Permanente em tempo de paz ou especial em tempo de guerra. Perfeito, o restante aí, o erro está só nesse item A. Beleza? Vamos lá, mais uma. Agora tomem cuidado com isso aqui, ó. Que tem uma disposiçãozinha que vai estar no 142 também, que é com relação à filiação partidária. Lá vai dizer assim, ó, o militar alistável é justamente isso, mas vai estar lá, o militar alistável é elegível. Aí vai ter duas disposições. Como é que acontece isso aqui? Se ele contar menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar das atividades. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, que muitas vezes isso aí até muda nos estatutos. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior e vai passar no ato da diplomação para inatividade. Isso aqui cai muito em prova também. Como é que funciona? Atenção. Ó, primeira coisa, militar alistável é elegível. Só que o que acontece aqui? Esse cara que se alistou, está concorrendo, ele pode ter mais de 10 anos ou menos de 10 anos. De o quê? De serviço. Se ele tiver mais de 10 anos, isso aqui é acho que o segundo tópico que mais cai, depois desse aqui, ó. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, esse cara vai ser o quê? Agregado pela autoridade superior, ou seja, o superior dele, e vai passar no ato da diplomação, que ele for diplomado como parlamentar, ele vai para o quê? Para vai cair inativo. Mas se esse cara contar com menos de 10 anos de serviço, a Constituição só diz assim, ó, tem de se afastar das atividades. Isso aqui cai em prova também. Cuidado. Disposiçãozinha importante. Se afastar das atividades e ponto final. Então, cuidado, senhores. Isso aqui cai muito.
Um dos tópicos que mais cai aí também prova quando a gente fala dessa parte dos militares. Menos de 10 anos é um tratamento, mais de 10 anos é outro. Cuidado com os termos, ó. O cara é agregado e passará no ato da diplomação para ir na atividade. Quem que agrega esse cara? A autoridade superior. Tá? Importante isso aqui. É com mais de 10 anos, é que se tipo, ele não foi eleito, não foi diplomado, aí tem a reversão. Isso, aí ele pode voltar. De 10 anos, ele aí vai-se embora. Não volta mais não. E até tem uma confusãozinha, porque muitos estatutos da polícia trazem prazos diferentes. Exemplo, na própria Polícia Militar de Sergipe, quando a gente estudou, a gente viu que era 5 anos. Aí a Constituição já fala em 10. Né? Que aí já contraria. Aí, em tese, é para ser declarado inconstitucional, né? Que a Constituição, ela se sobrepõe às demais normas, tá? Então, cuidado com relação a isso aqui. Beleza? Item 1. Diz o seguinte pra gente, ó. Julgando direto os itens. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina. Certo aí? Perfeito. 2. O Presidente da República detém a autoridade suprema sobre as Forças Armadas? Sim, a autoridade suprema é ele. Quem manda é ele, certo? E lembrem também que ela é destinada à defesa da pátria, tá? Ela defende a pátria, perfeito? 3. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Porra, perfeito aí, tá trazendo só o artigo 142. Por último, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Perfeito também. Então aí, no caso, todas vão estar corretas aí, né? 1, 2, 3 e 4. Beleza? A próxima questão diz o seguinte pra gente, ó. De acordo com a Constituição, são forças auxiliares do Exército, e cuidado, aqui a gente está falando de força auxiliar e reserva do Exército, tá? Importante lembrar isso aqui, vai estar lá no artigo 100 e... Isso aqui já pulou o tópico, eu acho, pulou? Não, ainda está no meio, mas isso aqui não está cobrando o artigo 142, por quê, Bruno? Porque isso aqui está no 144, parágrafo 6º, eu acho. Dá uma olhada aí, Wesley, é isso mesmo? Ou é 143 mesmo? Vai estar no 144. Não deveria estar aqui nesse tópico, porque aqui é 144. É? É o 143 ou 144? Enfim, não é desse tópico, né? Porque aqui já vai cobrar segurança pública, artigo 144. Né? Que vai dizer que as forças auxiliares e reservas do Exército é quem? Bombeiro e polícia militar, né? E se subordina juntamente com a polícia civil aos governadores, né, de estados e do DF dos territórios. Então, quem aqui é? Polícia Civil é? Não, né? Só PM e bombeiro. Então, o gabarito da questão é o quê? 2 e 3 corretas, letra D, certo? Olha só, a próxima questão aqui diz o seguinte, ó. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as forças brasileiras consideradas instituições nacionais responsáveis pela defesa da pátria, tendo como autoridade máxima e suprema o Presidente da República, né? Perfeito? Quase acabando já esse tópico. Sobre as Forças Armadas, marque a alternativa verdadeira. Questãozinha da UES, caiu para o delegado do Ceará em 2006. Item A fala o seguinte: não é cabível habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, nem mesmo, ó, cuidado. Aí repara agora, ó, já pegou o quê? Pegou uma parte jurisprudencial. Não é isso? Ó, porque eu falei com os senhores o quê? Falei isso aqui, ó. Não cabe com relação ao quê? Ao mérito. Mas se falar em relação à legalidade, cabe? Cuidado aí. Repara que a questãozinha bem formulada aí, tá? Então esse item tá certo ou tá errado, seus? Perfeito, né? Tá certo ou tá errado? Tá certo? Não é cabível habeas corpus em relação à punição disciplinar militar, nem mesmo para análise dos pressupostos de legalidade? Quem acha que tá correto? Quem acha que tá errado? Como é? Bagunçou a mente, foi? Ó, falei pra vocês aqui, vamos lá. Atenção. Exato. O gabarito aqui tá o quê? Tá errado.
Por que está errado? Porque está dizendo que não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Se parasse por ali, estaria correto. Só que ele continuou. Nem mesmo para analisar pressuposto de legalidade. Aí eu falei para vocês, galera, legalidade pode. O que não vai poder analisar é o mérito. Então aqui pode, só que aqui não. O que a Constituição fala? Se fosse cobrar só a Constituição, ela parava naquela vírgula ali. Certo? Aí ela já aprofundou em questão de quê? De jurisprudência. Então tá errado. B, tá? O militar em serviço ativo pode filiar-se a partido político? Não. E C, o serviço militar é facultativo? Não, a gente sabe que é obrigatório. O gabarito, o item D, né? Ao militar são defesas. Aí o que é que vem aqui, ó? Defesas, cuidado. Só para vocês entenderem como isso aqui é língua portuguesa. Se eu falar defesa é o que, gente? Defesa, vedado. Mesma coisa aqui também que o quê? Que proibido. E aí eu pergunto, para os militares é vedado? É proibido? É defeso? É. Então gabarito a questão é entender, tá? Padrãozinho S aí, ó. Agora a gente já mudou de tópico, né? Vamos lá. Deixa eu parar essa gravação aqui dessa aula. Matamos aqui em 40 minutos só. Deu pra gente esgotar tudo desse tópico aqui de Forças Armadas. Não vai vir algo diferente isso na prova dos senhores, tá?